Olá, querida! Seja bem-vinda aqui ao canal do Amor Próprio. Eu sou a Natália Brasil, sou mentora e autora de Amor Próprio. E nesse vídeo eu quero te trazer 5 coisas que eu fiz na minha vida que transformaram ela completamente para melhor. Obviamente que eu vou deixar a melhor por último para tu ficar comigo até o final aqui. Mas eu quero saber se tu já fez alguma dessas coisas e o que tu achou desse assunto depois. A primeira coisa que eu fiz que mudou completamente é uma coisa que eu tentei fazer várias vezes. É ter uma agenda. Ter uma agenda. No meu caso, uma agenda de papel. E anotar tudo que eu faço durante a semana. Não só os compromissos que eu vou ter, não só para marcar médico ou para marcar coisas que ainda estão por vir, mas para marcar o que eu faço no meu dia a dia. Que horas eu acordo, que horas eu estou tomando café, que horas eu estou indo dormir, que horas eu almoço, que horas é o meu lanche da tarde, que horas eu estou trabalhando, em que período eu trabalho, em que período eu estou fazendo meu exercício, em que período eu estou lendo ou assistindo TV ou fazendo um hobby. E assim eu vou anotando em blocos coloridos com cores diferentes para cada coisa. Isso eu aprendi com a minha prima Ju, que também tem um canal aqui no YouTube. Vai dar tudo certo. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, que eu acho que fica mais fácil. E eu achava que a agenda era só pra gente ter uma rotina organizada, mas é muito além disso. Quando tu começa realmente a preencher e ver os blocos da semana, às vezes tu consegue ver, opa, essa semana eu trabalhei menos. Ou opa, tô trabalhando demais e depois eu reclamo que não tenho tempo para outras coisas. A agenda focada naquilo que tu tá fazendo, ela é uma ferramenta de autoconhecimento super potente, super mesmo. A segunda coisa que eu fiz que transformou também a minha vida para melhor é exercício físico. Veja só, mais uma pessoa falando de exercício físico. Como tu pode ver aqui, o exercício não foi necessariamente para emagrecer, mas sim para cuidar do meu corpo. Quando eu entendi que o nosso corpo humano não foi feito para ficar paradinho e que tudo que ele precisa é se movimentar, a minha vida mudou para muito melhor. Além de eu melhorar a minha forma física, o meu cardio, eu pude ver que eu realmente consigo ser consistente em algo na minha vida. E aí isso me levou a refletir sobre outras áreas que eu também consigo ser consistente e a minha autoconfiança aumentou pra caramba. Então, se tu quiser colocar isso na tua vida, começa como eu comecei. Eu já tenho um vídeo aqui nesse canal falando como que eu comecei com exercício físico. Eu comecei com 10 minutos na minha sala de casa, que no caso não era essa, era outra lá no Brasil. 10 minutos. Ai, mas é pouquinho. 10 minutos é melhor que 0 minutos, tu não achas? Pensa um pouquinho. Beleza, vamos para a terceira coisa que eu fiz que transformou a minha vida drasticamente. Que tem um pouco a ver com exercício, que tem um pouco a ver com eu olhar a minha rotina na agenda, que é cumprir com a minha palavra. Bah, essa é tão poderosa, mas tão poderosa, querida. Faça. Como eu sempre falo por aqui, as palavras mais importantes que tu diz na vida são aquelas que tu diz para ti mesma. Sim, aquilo que tu fala para ti é muito importante. Então, se tu falou que tu vai começar na próxima segunda-feira, começa na fucking segunda-feira. Para de te enrolar. Para de te fazer promessas que tu não vai cumprir. Assim a tua confiança vai lá para baixo. E depois tu quer que os outros prometam coisas para ti e cumpram, sendo que tu mesma não cumpre com a tua palavra contigo? E aí? Começa a cumprir contigo primeiro, para depois reclamar dos outros. O que tu acha? É super poderoso. Fala aquilo que tu vai cumprir. Começa a fazer isso por ti. Haja a seu favor. A quarta coisa que eu fiz, que transformou muito a minha vida, essa eu acho que talvez tu possa se identificar. Eu reclamo muito menos hoje. Eu reclamo bem pouco da minha vida e das coisas. Eu tento, né? Porque reclamar, gente, é gostosinho, né? Dá um quentinho no coração. É muito fácil reclamar dos outros, da vida, de tudo, do mundo. A gente tem milhares e milhares de reclamações. E reclamar de vez em quando com as amigas, bem de vez em quando, de coisas superficiais, ok. Mas quando isso se torna tua rotina, quando isso se torna as palavras que tu sempre fala para ti mesma, isso começa a influenciar na tua vida. E olha, foi difícil, tá? Eu era a rainha da reclamação. Eu já perdi amizades por causa disso, que eu era muito reclamona. Inclusive, eu conto essa história no livro que eu escrevi. O link para adquirir o livro tá aqui na minha descrição também. O livro se chama O Amor que Vem de Dentro e eu conto um pouquinho da minha história e quais são os pilares que fazem a base do amor próprio. Eu, se fosse tudo, dava uma olhadinha. Mas voltando,
Reclamar é muito automático pra gente, muito mesmo. Então, assim, essa mudança, eu acredito que ela não vai ser 100%, eu ainda reclamo, mas eu reclamo muito menos. E eu posso te dizer com todas as letras e, assim, com toda a verdade que eu tenho aqui pra ti, muda muito quando tu reclama menos. Mas muda muito, muito mesmo. A tua energia muda. É impressionante. Então, tenta. Começa a reclamar um pouco menos amanhã, um pouco menos depois, um pouco menos depois. E às vezes tu vai ver que tu vai chegar muito longe. E a última coisa que eu fiz que transformou demais a minha vida, que é a quinta coisa aqui dessa listinha, eu falei pra ti que eu ia deixar o melhor pro final, mas vamos e convenhamos, né? Essa lista ficou bem legal. Eu acho que todas são bem boas. Mas a última tem a ver com comparação. O que eu fiz? Ao invés de me comparar, eu comecei a me inspirar. Então eu comecei a me inspirar mais e me comparar menos. Principalmente em relação à minha família e aos meus amigos. Na verdade, em relação a esses, eu consigo te dizer que eu consegui erradicar quase 100% disso na minha vida, porque eu não quero mais me comparar com quem eu amo. Isso estava minando as minhas relações mais especiais. Então, esse realmente faz muito tempo que eu não me comparo com alguém da minha família, ou que eu não me comparo com alguém, com algum amigo meu, amiga minha. Mas existem as outras coisas, não é mesmo? E a comparação, assim como a reclamação, ela é tão facinha de fazer, né? Mas eu comecei a tentar ver por outros olhos. Se aquela pessoa consegue ter o que eu quero ter, isso significa que é possível alcançar. Talvez não exatamente da mesma maneira que ela, talvez ela tenha tido outras vantagens ou até desvantagens em relação a mim. Mas eu quero considerar isso uma inspiração. Eu quero fazer com que isso seja uma referência para mim, ao invés de eu me comparar. Porque quando a gente se inspira, a gente cria uma vibração de oportunidades, de muitas oportunidades. E quando a gente se compara, muitas vezes a gente se coloca para baixo e para baixo não existe oportunidade nenhuma. Lá existe o quê? O vitimismo de que nada dá certo na tua vida e tudo dá certo para os outros. Porque, querida, se tu procurar, tu não vai nem precisar procurar demais, mas tu sempre vai achar alguém que tá melhor do que tu, alguém que tem coisas melhores, alguém que tem um namorado mais legal, um trabalho mais legal. É isso. Então, esquece a comparação e te inspira. A comparação é outra coisa que eu acho que não dá pra gente erradicar 100%. Mas quanto menos comparação e mais inspiração, a tua vida muda demais, demais mesmo. Vai por mim, porque eu fiz isso na minha vida e a minha vida hoje vai muito além do que eu sonhei. Tá muito melhor. E não é papinho de coaching autoajuda, é um papo de verdade, do que realmente acontece, do que realmente eu fiz acontecer na minha vida. E se eu conseguir fazer isso na minha vida, eu tenho certeza, querida, que tu consegue fazer também. Que tu tem forças, que tu tem potência, que tu tem uma mentalidade para desenvolver e ver que a tua vida vale a pena ser vivida e ver que tu consegue muito mais coisas do que tu mesmo imagina. O que tu achou dessas 5 coisas? Tu já fez alguma delas na tua vida? Tá tentando mudar alguma coisa por aí? Conta aqui pra mim nos comentários. Também quero saber se tu gostou desse tipo de vídeo. E te peço, se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo, para eu conseguir chegar em muitas mulheres com a palavra do amor próprio. Porque eu acredito que um mundo onde mais mulheres se amem vai ser um mundo muito melhor. E se tu me ajudar a chegar em mais mulheres, vai ser bem legal. Espero que tu tenha gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.